Olá, deixa eu fixar o tema da live. Deixa eu ver se eu consigo. Olá, deixa eu fixar o tema da live. Crianças que gritam. Tentar fixar o comentário. Só um minutinho, gente. Fixar. Pronto. Agora sim. Vou começar falando com vocês. Boa noite para quem tá entrando. Conto, desde já peço para quem puder, quem tiver pessoas que se interessem pelo tema, cliquem no aviãozinho daí de baixo e enviem para essas pessoas, assim a gente ajuda mais gente. E se puder também clicar no coraçãozinho que tem aí do lado, isso ajuda o Instagram em tempos de quarentena, que tá um monte de live, a avisar para os seguidores que essa live está acontecendo. Então, conto para vocês que hoje eu tô tentando uma coisa inédita. Eu tô com 2 celulares filmando, porque agora o Instagram ele não deixa mais a gente compartilhar por 24 horas. O vídeo vai pro IGTV. Então, tanta gente me pediu para eu abrir um canal no YouTube, para colocar esse conteúdo. E então o que eu tô fazendo é tentar, só que é uma tentativa, eu não sei se vai dar certo. Então que bom que vocês que estão chegando estão aqui ao vivo, porque eu não sei se vai dar para eu colocar isso no YouTube depois ou não. No IGTV eu não vou deixar salvo, porque o IGTV, enfim, vai criando um monte de vídeos e não vou deixar a live aqui no IGTV, tá bom? Então, de novo, quem puder, clica no coraçãozinho, que isso ajuda a avisar as pessoas, os meus seguidores, que eu tô online. E vamos começar. Então, o tema de hoje é o seguinte: crianças que gritam. O que fazer, né? Então, algumas coisas, eu fiz uma super cola aqui pra mim, pra eu não esquecer de falar nada. Mas queria dizer para vocês o seguinte, a live de hoje eu vou tentar fazer em no máximo meia hora, porque fica mais fácil para todo mundo pegar também o conteúdo, não fica cansativo para vocês, enfim, vou ficar com o meu relógio aqui para eu ficar dando uma olhada. Então vou começar, quem for tendo dúvida pode mandar aí, que depois no final da live eu vejo todas e respondo. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês é assim: Estela, meu filho grita muito. A Andrea falou, abre um canal, Estela. Então, gente, eu abri ontem um canal no YouTube. Na verdade, eu abri semana passada, mas eu não tinha posto nenhum vídeo. Aí, enfim, eu na mentoria, eu faço mentoria com o Edu Fernandes, aí ele me ensinou, eu arrumei tudo e ontem eu coloquei um vídeo, então eu abri o canal. Depois eu ponho pra vocês, eu vou pôr nos stories depois o nome. Mas enfim, então, crianças que gritam. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: as crianças, elas têm uma energia vital muito alta, né? A gente vê facilmente isso quando nós estamos lá prostrados no sofá, desanimados, e a criança tá sempre gritando e pulando e falando e correndo. Então, essa é uma coisa pra gente ter em mente. As crianças sim têm uma energia vital que é alta. Mas cabe a nós, que somos pais, irmos ajudando essas crianças a irem canalizando essa energia vital de uma forma que seja funcional para ela no mundo. E gritar pode ser interessante em alguns momentos? Talvez, tem momentos que tá tudo bem gritar. E é importante, então, se a gente parte do pressuposto que a criança não vai gritar nunca, isso vai ser um problema. Até nós que somos adultos, às vezes, temos aquela vontade, né, aquela necessidade de extravasar, de soltar essa coisa da garganta, a nossa voz. Mas existem formas que não são nem um pouco funcionais para ela e nem para a sociedade, para o meio em que ela tá, de utilizar, entre aspas, esse grito. Então, primeiro ponto é gritar. Se for em determinados momentos, por exemplo, no momento que ela tá muito empolgada lá na praia, que é um ambiente aberto, que ela tá brincando no quintal e aí fala mais alto, enfim, isso vai acontecer, isso tá tudo bem, né?
Então, o grito, a gente tem que separar a questão do grito dependendo da idade da criança. Então, um bebezinho, por exemplo, quando ele está descobrindo a própria voz, ele está lá com os seus, às vezes com 3, 4 meses, a gente percebe que o bebê começa a brincar com a própria voz. E aí ele começa, assim, a gritar. E isso varia muito de criança para criança. Vou contar para vocês como foi comigo. A minha primeira filha, a Flora, ela era um bebê que não gritava. Como bebê, eu nunca ouvi a Florinha gritar mesmo, né? Ela balbuciava, fazia os sonzinhos dela, mas ela não gritava. Já a minha segunda filha, a Sol, minha mãe tá curtindo aí, tenho certeza que ela tá falando, nossa, é mesmo. A segunda filha, a Sol, ela era o oposto. Quando ela começou a descobrir a vozinha dela, nossa, ela dava uns berros, gente do céu. Dava aquele berro estridente, assim, com 3 meses. E aí, isso pode ser tanto pela personalidade dela, né? Enfim, se empolgou mais com a voz, quanto pode ser por uma questão. A Grazi dando risada. Quanto pode ser por uma questão relacionada a ela ser a segunda filha. E nesse momento que ela é a segunda filha, já tem outra criança em casa que tá sempre falando, sempre cantando, sempre brincando. A Sol, a neném, percebia que quando ela gritava, a atenção era trazida para ela. Né? A gente olhava para ela e falava, filha, fala baixinho. Enfim, de alguma forma a gente dava atenção para ela quando ela gritava. E aí a criança vai experimentando o mundo e vai fazendo isso cada vez mais. Então, esse é o grupo dos bebês, vamos falar assim. Vou depois falar como fazer em relação a isso. Aí o grupo das crianças maiores. Quando a criança vai chegando ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, vai surgindo uma fase em que é natural, normal, esperado, que a criança novamente, assim como o bebezinho pequenininho lá, vá experimentando a própria voz. Mas o bebê pequenininho, ele experimenta a própria voz porque ele está descobrindo que ele produz sons. Então, é aquela coisa de fazer... Então, isso é o bebezinho. Já a criancinha lá, com seu 1 ano e meio, 2, é diferente. A criança tá começando a entrar nesse mundo da linguagem, mesmo da comunicação verbal e tal. Então, os gritos são uma experimentação de outra forma. Ela tá se experimentando de uma outra forma. Então, sim, meio que volta essa fase do grito. Isso é esperado, mas não é porque é esperado que a gente... deixa, então, a criança gritar à vontade, e é isso aí, e beleza, né? Então, assim, o que podemos fazer com isso? Bom, questões relacionadas ao grito. Criança lá com seu 1 ano e meio, 2 anos, gritou. E aí o pai vai, pega e dá o brinquedo pra ela. Ah, mas eu já falei que eu quero isso! Aí o pai tá num ambiente, a mãe tá num ambiente público, e você fica com aquela vergonha, não sabe onde enfiar a cara, e você pega e entrega o que a criança quer. E aí você entrega, e depois que você entrega, você fala pra ela, por exemplo, ai, filho, fala baixo, meu Deus, não grita, né? Então, esse é um ponto. A criança vai aprender que gritar é uma ótima ferramenta, porque ela grita, assim que ela grita, ela tem o que ela quer. Então, isso não é legal. O que devemos fazer? Então, a criança, nesse sentido, né? A criança gritou, já falei pra você me dar e tal. A criança gritou, a gente primeiro resolve com ela essa questão e depois a gente dá. A gente também não precisa ficar colocando muita atenção nisso. Eu vou dar pra vocês algumas dicas. Primeira dica, diga a ela com maior naturalidade e principalmente com a voz baixa, porque quantos de nós não dizemos pro filho, não grita, gritando, né? Aí, gente, já desautorizou totalmente. Vamos lembrar que a criança aprende, em primeiro lugar, pelo exemplo. Não tem nada que ensine mais para uma criança do que o nosso exemplo, né? Então, primeira coisa é você ter certeza que quanto mais alto a criança fala, mais baixo você fala. Se a criança vai falando alto e você vai falando alto também, meio que entre aspas, competindo com ela, isso faz com que ela vá cada vez tendo que falar mais alto também para ser ouvida.
né? Então, quanto mais alto a criança fala, mais baixo você vai falando. E aí isso requer, claro, um esforço mental para se acalmar, para se organizar e conseguir, desculpem, falar baixo com a criança. Então, daí você fala mais baixo com a criança e até porque daí ela vai ter que abaixar o tom para conseguir te ouvir. É muito engraçado, testem em casa que é batata. A criança tá falando super alto, você começa a falar bem baixinho com ela, aí ela começa a ficar meio assim, ó, pra tentar ouvir. Às vezes ela continua gritando por um tempo e se você continua falando bem baixinho, ela começa naturalmente a baixar o tom. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto a criança pediu alto para você como sendo uma ordem, né? Então, gritou dizendo assim, me dá meu leite, e algo do tipo. E aí, como você pode retornar isso para ela? Com um tom de voz baixo, dizendo assim, se ela já entende bem, né, a linguagem. Então, vou contar como eu faço com a minha filha mais velha, a Flora, que fez 3 aninhos agora. Então, ela fala, qualquer coisa que ela fala assim, eu digo a ela, filha, repete de novo, por favor, com a sua voz normal. Então, assim, como se nada houvesse, entendeu? Porque quando a gente tá significando para ela, para essa criança também, nossa, você tá gritando, meu Deus, como você grita, a gente vai reforçando mais ainda na criança esse lugar. E aí a criança não consegue muito sair disso. Ela vai cada vez mais entendendo que ela é isso. Nós, como adultos, vamos mostrando para a criança, nós somos um espelho para a criança. A gente vai dizendo para ela, quando a criança faz uma coisa, ela não sabe naturalmente se aquilo tá certo, se é errado, se tá bom, se não tá. E as nossas atitudes, o nosso olhar e etc., das pessoas que convivem com ela vão ajudando a criança a formar a visão de mundo dela. E a partir do momento que você diz para a criança, então, por exemplo, esse é o filho que grita e esse é o filho calminho, a criança não vai se prendendo nisso e ela não consegue mais sair muito disso, né? Então, uma boa estratégia é assim, você percebeu que a criança falou gritando, assim, num ímpeto? Tipo, a Flora às vezes fala assim, mãe, tô com fome. A Florinha é muito esfomeada, né? Ela fala, mãe, tô com fome. Aí eu falo assim, filha, você pode repetir, por favor, com a sua voz normal? Pronto. E aí, também, quando eu peço para ela dessa forma, filha, você pode repetir, por favor, com a sua voz normal? Ela já lembra sozinha que, além disso, ela não falou por favor, então eu não preciso ficar falando por favor, tal, né? Mas se ela, mesmo assim, se ela repetir com a voz normal e esquecer de pedir com gentileza, às vezes a gente pode dar uma brincada com a criança. Então, lembrem-se que as crianças são crianças, elas não estão fazendo as coisas para te irritar, para mostrar que você não é um bom pai, para nada. A criança está experimentando a vida, está experimentando o mundo, está aprendendo a se colocar no mundo. Somos nós, como adultos, que vamos dando todos esses significados. Então, beleza, a criança gritou lá, mãe, tô com fome. Você fala baixo, com um tom de voz ok e com leveza na voz. Não precisa já de cara falar, nossa, como você é grosso, nossa, como você é grossa. Toda hora você fala assim. A mamãe já tá cansada de você falar assim. Gente, aí a gente vai criando uma coisa que a criança vai tendo a nossa atenção naquele momento. E o fato de ela ter a nossa atenção naquele momento faz com que ela entenda, então, quando eu grito, a mamãe me dá atenção, seja de um jeito positivo ou não, né? Então, você diz com a sua voz natural, filho, repete de novo com a sua voz normal, por favor? Você pode repetir com a sua voz normal? Então, essa é uma ótima sugestão, tentem em casa. Mais uma questão que acontece com muita frequência. A criança, às vezes, ela grita porque ela tá lá na televisão, ou tá, enfim, ouvindo a musiquinha dela, ou tá brincando, ou tá fazendo alguma coisa, e você tá lá no outro canto da casa, ou tá fazendo a sua coisa, né, longe daquilo, e a criança grita para ser ouvida. Então, uma coisa muito importante, se vocês querem que os filhos de vocês aprendam a não gritar, quando vocês forem, a criança, por exemplo, te chamou lá no canto da sala, você tá lá no outro canto da casa. A criança, quando ela te chamou, ao invés de você gritar, mamãe já vai,
a ficar gritando, chega perto dessa criança para conversar e falar baixinho, né? Isso é o oposto também. Quantas vezes nós, como adultos, não fazemos isso? A gente tá em outro lugar da casa e grita pra criança lá no outro cômodo, né? Filho, vai tomar banho! Já falei pra você tomar banho! E fica gritando 10 vezes pra criança ir tomar banho ou pra fazer tal coisa, e a criança tá lá brincando, tá assistindo televisão. Ela não tá nem vendo o que você... nem ouvindo o que você tá falando. E a sua palavra, como pai, como mãe, vai se enfraquecendo. Vai virando simplesmente um barulho que tá lá na casa, sendo falado, sendo ouvido. E aquilo não tem muito valor, deu pra entender? Como um barulho que tá lá, igual o cachorro latindo, que depois de um momento você nem ouve mais o cachorro latindo, você já acostumou com aquele latido. Então, vocês querem que a criança chegue até você? Vai até ela e diz, filha, mamãe, papai já falou, agora é a hora de tomar banho. Então oferece 2 opções. Olha, quem você vai querer levar pro banho agora? Você vai querer levar o peixinho ou você vai querer levar o cachorrinho aqui de brinquedo, né? E aí não deixem a criança, você ter que ficar falando muitas vezes pra criança e cada vez mais alto, porque a criança vai aprendendo a fazer a mesma coisa. Ela vai gritando cada vez mais. Deixa eu ver minha cola aqui pra ver o que eu tô esquecendo. Lembrei. Então, voltando na questão de quando a gente grita com a criança, né? Por que vocês podem me dizer assim? Mas, Estela, às vezes meu filho não tá me obedecendo. E aí eu grito e funciona. E aí ele me obedece. Então, é prático. Mas eu digo pra vocês que o grito é mais ou menos parecido com o tapa nesse sentido. Ele funciona porque assusta. Então, a criança fica assustada com aquele... ela, né, de repente é um susto ali. E aí ela acaba fazendo aquilo que você quer. Ou então para de fazer o que ela tá fazendo na hora. Você fala, para, mamãe já falou, chega! Né? Então, algo desse tipo. A criança para porque ela assusta. É mais ou menos... Não tem aquela expressão, gente, vai matar barata no grito? Não tem aquela expressão? É isso, né? O grito é matar barata no grito. Você grita, enfim... Então, o grito é basicamente por aí. Então, a criança vai ficar assustada e por isso ela obedece. Mas ela não está aprendendo nenhuma nova habilidade com isso. Simplesmente aquilo funcionou naquele momento, não é algo permanente. Então, mais uma vez, lembrem-se que é muito melhor a gente usar muita energia nossa agora como pais, no momento presente, para que a criança aprenda virtudes realmente com você como pai, então é melhor ter muito trabalho agora, nesse momento do desenvolvimento infantil, do que ficar tendo muito trabalho como pai, educando pro resto da vida. Deu pra entender? Às vezes parece assim, nossa, mas eu grito, eu bato e resolve na hora. Mas é melhor você ter esse pouquinho de trabalho todo dia pra sempre da sua vida, ou é melhor você ensinar pra criança agora, ter muito trabalho agora na primeira infância, né? Cuidar de fato ser, como eu falei já em outros momentos, ser a margem do rio. Então a criança é o rio. Você não consegue mudar as propriedades desse rio, você não consegue mudar a cor da água, você não consegue mudar a força da água, mas a margem é você. A margem são os pais, né? Ou os cuidadores, as pessoas que criam essa criança. Então, para formar uma margem forte para esse rio, para a direção do rio, quem dá é você, né? E o rio vai correndo. Não adianta você tentar segurar esse rio, não adianta você querer mudar as propriedades desse rio, isso não adianta. E nem é legal, né? Mas você, como pai, vai sendo a margem desse rio. E então é melhor, muito melhor você agora, neste exato momento, ser a margem desse rio, uma margem consistente, uma margem que dê segurança também, né, para essa água, que quando der uma enchente pequena, essa margem continue ali firme para dar vazão a esse rio, orientando o caminho, do que uma margem que vai dando pequenos, uma margem tão fininha, tão pequenininha, que qualquer momento que essa água dá uma transbordada, já não tem mais margem ali. A água transborda, pum, acabou a margem. Não dá, né, gente? Então agora é o momento de criar uma margem sólida para que no futuro seu filho possa ter mais autonomia, mais segurança, mais tranquilidade, e você não precise, até o seu filho ter lá seus 15
15 anos você ficar lembrando ele que ele tem que tomar banho. Pelo amor de Deus, não é assim, né? E eu falando pra vocês, pra não gritar, e eu falando aqui alto pra caramba, né? Vocês estão vendo até minha veia salta. Mas eu me empolgo falando aqui com vocês. Então, muito cuidado com essa questão, tá bom? Deixa eu ver meus lembretes pra ver o que eu não esqueci. Já falei isso. Lembrei. Outra coisa que pode causar gritos. A criança, às vezes, eu vi que a Andrea tá aqui assistindo, a André e o Diego, que são pais de um querido que eu atendo no consultório, e eles são os pais mais assíduos em todas as lives, é muito bonitinho, eu agradeço super. E não à toa o Gabrielzinho também tá como tá, maravilhoso. E aí eu vou falar isso pra eles também, porque o que acontece? Às vezes as crianças, elas gritam, gente, porque elas ainda não têm recursos suficientes na comunicação delas. Como assim? Elas ainda estão aprendendo a se comunicar, não só verbalmente, eu tô dizendo pra vocês, tá? Elas ainda estão aprendendo a se colocar no mundo, aprendendo como funcionam as interações, e aí elas acabam gritando ou falando muito alto para serem ouvidas ali na casa. Quantas vezes nós, adultos, também não estamos dando menos atenção que deveríamos no seguinte sentido. Então, a criança tá chamando a gente, ou tá falando com a gente, e a gente tá sempre no celular, tá sempre trabalhando, tá sempre falando daqui a pouco, sem dar um momento mesmo pra criança. E aí, o que acontece? A criança precisa cada vez mais tentar ser ouvida, que no caso da minha bebezinha, a Sol, como eu comentei com vocês, que provavelmente o que acontecia lá pelos 3 meses dela era um pouquinho disso, né? Tinha sempre um barulho, uma outra criança na casa, que tinha muitas demandas, e aí, quando ela gritava, todo mundo olhava para ela, né? Então, as crianças, elas estão aprendendo a se comunicar não só verbalmente, né? Se comunicar de outras formas também. Então, se a gente não vai fornecendo a elas outras formas e dizendo, então, quando ela grita assim, filho, olha, você pode dizer para a mamãe, agora você já sabe falar, que legal, então fala para a mamãe que a mamãe vai entender melhor o que você está querendo dizer, né? Quando você grita, a gente fica todo mundo mais nervoso e etc. Então, você pode conversar isso com a criança. Pode e deve, tá? Agora, uma outra dica muito bacana, que é uma dica, na verdade, da disciplina positiva, que é a seguinte, gente, deem essa regra do não gritar como uma regra geral da casa. Por exemplo, se o seu filho está gritando, ao invés de você dizer, para de gritar, eu já falei, você pode dizer assim, filho, aqui em casa ninguém grita, aqui em casa a gente não grita. Aqui em casa, ou então melhor ainda, falar da forma positiva, filho, aqui em casa a gente fala baixo. Vou contar pra vocês que aqui na nossa casa, de verdade, a gente tem um combinado que é assim. Quando a Florinha, por exemplo, fala alguma coisa gritando, e até a Sol, que é neném, que tá com 9 meses agora, quando ela dá aqueles gritinhos, eu explico pra Florinha, porque às vezes a Flora fala pra ela, Sol, a gente não grita aqui em casa, a gente fala baixinho. Ela lembra, né, a irmã. E eu digo, que a Sol ainda tá aprendendo isso. Vamos ajudar ela a aprender isso? Então, quando a Sol tá gritando muito, eu falo, filha, pra Flora, pra mais velha, vamos lá fora na varanda com a Sol, porque eu acho que ela tá precisando gritar agora. Então, vocês podem ter uma regra geral da casa que é, aqui em casa ninguém grita. Então, quando a Flora, por exemplo, tá num episódio emocional, que as pessoas chamam de birra, né? Mas que é um episódio emocional, vamos dizer assim, que ela não tá conseguindo lidar com as emoções, e ela tá gritando, por aquele grito mais, entre aspas, de birra, eu digo assim a ela, filha, eu entendo, a mamãe entende que nesse momento tal situação tá difícil pra você entender, mas aqui em casa a gente fala baixinho. Se você tá precisando gritar, a gente tem algumas opções. Então, ou a gente pode pegar um travesseiro e gritar no travesseiro, né? Assim. Ou então a gente vai lá na varanda, a gente vai lá no quintal e a gente grita um pouquinho para extravasar e depois a gente volta. Mas aqui dentro de casa a gente fala baixo uns com os outros. Então, não é que você diz para a criança, olha, você é proibido de gritar. Tá, se eu vi que você entrou agora, eu já falei um pouco sobre a sua pergunta, mas eu vou tentar deixar gravada essa live. Eu abri um canal agorinha no IGTV, no YouTube. Eu vou tentar deixar gravado no YouTube depois, tá? Mas enfim.
Então, não é que... Me perdi um pouco, gente, desculpa. Deixa eu tentar lembrar. Então, você convida a criança, você oferece para... Não precisa ser todo mundo uma múmia, gente. A criança vai ser criança. Então, não é pra virar todo mundo uma múmia, né? Mas a gente convida ela, quando aquele falar alto tá excedendo, ou pior ainda, quando ela tá gritando, eu já falei pra você, tal. Ou ela tá imitando você como adulto, e aí você tem que ter esse cuidado, se de repente você vai colocar então essa regra na casa, filho, aqui em casa ninguém grita, dependendo da idade da criança, você pode sentar com ela e dizer a ela, olha, a mamãe também percebe, o papai também percebe, que às vezes a gente tem gritado também, mas a gente quer melhorar também. Então, vamos fazer uma regra para todo mundo? Então, não adianta ser uma regra que é uma regra só para criança, tem que ser uma regra para todos da casa. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, pode ser que a criança tenha dificuldade para entender isso, então, para ir gritar lá na varanda ou para usar uma outra estratégia. Mas aí vocês não desistem de contar para a criança o que você vê disso. Então, filha, a mamãe tá percebendo que você tá muito irritada. Ou então, filha, a mamãe tá percebendo que agora você tá muito empolgada. É muito gostoso mesmo quando a gente tá empolgada, né? Ou então, filha, a mamãe tá percebendo que você ficou muito frustrada quando aconteceu tal coisa. A mamãe também se sente assim às vezes. Mas aqui em casa ninguém grita. A gente pode expressar isso de outras formas, né? Então, basicamente, nesse sentido é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Lembrei que eu queria falar pra vocês. Vamos lembrar, gente, que autorregulação, infelizmente, não vem de fábrica. A gente não nasce sabendo regular nossas emoções, regular a nossa voz, regular, então, o nosso nível de empolgação. A gente não nasce sabendo isso. Isso vai sendo aprendido, como eu falei pra vocês, nós, como margens do rio, vamos ensinando isso pra criança, tá bom? Última coisa, e uma das mais importantes, eu vi que a Grazi, fono, que eu já falei em outra live, a Débora também, tem umas fonos queridas aí que entraram. E lembrar que é o seguinte, uma criança que só fala gritando, que sempre fala muito alto, o tempo todo fala muito alto, é importante, se isso é uma coisa muito comum, assim, o tempo todo, é muito importante garantir que ela ouve bem, né? Não só que ela ouve bem, mas que ela processa bem o som que ela ouve. Então, só lembrando que se é algo, assim, muito frequente, desde sempre, então é importante buscar uma ajuda fonoaudiológica para ter certeza que não é nenhuma questão de audição especificamente, tá bom? Bom, falei pra caramba, estamos com 27 minutos de live, tô aqui controlando para dar meia hora, mas se forem surgindo algumas perguntas aqui, eu respondo. Eu vou esperar uns minutinhos para ver se alguém faz alguma pergunta. Eu não tinha visto nenhuma pergunta até agora. Deixa eu ver. Acho que tá tudo bem aqui. Alguém tem alguma dúvida? Grazi, você é uma querida. Gente, eu já falei na outra live, mas eu vou falar de novo. Essa aí que tá comentando, ó, Vó Jura, Graziela Alves, ela tem um canal no YouTube que é muito maravilhoso, Histórias da Vó Jura. Ela é uma fono muito querida daqui de Ubatuba e ela faz contações de história como ninguém. Então, entrem, sigam, porque é sucesso, muito melhor do que a gente largar a criança vendo desenhinhos X. Vou contar pra vocês, já que ninguém mandou nenhuma pergunta, antes de encerrar, só contar uma historinha, que eu acho que eu contei em uma outra live também. Tem uma mãe, que acho que tá aqui, a Camila, uma mãe de um outro menininho que eu atendo, uma mãe muito querida, e outro dia ela falou assim pra mim, Estela, eu lembrei de você falando pra mim da televisão, porque o meu filho tava assistindo Bob e o Trem, acho que é esse o nome, né? Bob e o Trem, o nome do desenho. Tava assistindo Bob e o Trem. E aí, o Bob fala assim, o desenho é dublado, e aí fala, eu não vou lembrar a palavra certa, mas é algo como, aí ele fala, C de gato, porque o desenho é traduzido, então era cat, provavelmente, né, com C, e aí, no momento da dublagem, acontece esse erro, então
tava dizendo isso porque ao invés de vocês deixarem uma criança assistindo, por exemplo, Bob e o Trem, que faz esse tipo de desinformação para criança, colocar a contação de história é muito legal, tá bom? Camila, acabei de falar de você aqui. Falar bem, tá bom? Gente, então é isso, eu vou encerrar a live. Consegui fazer uma live de meia hora. Prometo que eu vou tentar colocar essa mesma live no YouTube. Ela não vai ficar salva por 24 horas aqui. Eu vou postar nos stories depois o nome do perfil no YouTube. Criei ontem essa conta. Então, vocês, quem puder, se inscreva por lá. Que eu vou tentar sempre deixar para que vocês também possam mandar para outras pessoas. Um monte de mãe sempre me diz assim no WhatsApp: eu queria mandar para não sei quem, mas não tem Instagram, não dá para compartilhar. Então agora no YouTube essas coisas que eu tô pondo aqui ficam mais permanentes, tá bom? Um beijo para todo mundo, obrigada que entraram e é isso. Aceito sugestões, podem sempre mandar lá por inbox. E um beijo para todo mundo, boa noite.